seja tão grande que transborde para as nossas vidas nessa noite. Não foi em vão a nossa vida aqui, nós viemos aqui porque algo o Senhor tem para falar ao nosso coração. Então abre teu coração nessa oração, peça para Jesus sensibilidade para ouvir a sua voz. Se algo te preocupa, nessa oração fala a Jesus, toma em tuas mãos, entrega para Ele as dificuldades, as preocupações. Que a nossa mente, o nosso coração esteja ligado no trono, esteja ligado na presença do Senhor. Ore comigo. Senhor, nós colocamos em tuas mãos a vida da tua serva neste momento. Nós pedimos a Deus a tua bênção e a tua graça sobre a vida dela. Pai, o Senhor é muito bem-vindo neste lugar aqui é todinho seu, Pai. Estamos aqui prontinhos para ouvir a tua voz. Já te louvamos, te adoramos e pedimos ao Pai que o Senhor receba a nossa adoração. Mas neste momento nós pedimos, Espírito Santo, que use a tua serva, o teu instrumento nessa noite. Que a tua palavra venha nos alimentar, nos fortalecer, exortar se necessário. A tua palavra, Pai, é o que dá vida, é o que levanta, é o que cura, é o que restaura, é o que ensina. Pai, fica à vontade nesse altar, este altar aqui é teu. Pai querido, enquanto nós fazemos essa oração, abençoa também a vida dela, a família dela, a casa dela. Deus, tudo aquilo que ela não pode fazer, o Senhor pode. Pai, que a vitória alcance a vida dela e a casa dela nessa noite da mesma forma. A vida dela não foi aqui, Pai, em vão. Não foi somente para ministrar a tua palavra, que já é uma honra, mas é porque algo o Senhor tem para fazer lá na casa dela. Eu peço a Ti que através da nossa simples oração, o Senhor entregue a vitória que a tua serva tanto necessita da parte do Senhor. Deus nos abençoa através da vida dela, através da poderosa palavra do Senhor. Pai querido, tira toda angústia, toda tristeza, Pai, toda barreira, toda muralha, todo impedimento. Pai, abre o céu sobre a tua igreja nessa noite, trazendo às nossas vidas a alegria do teu Espírito através da tua palavra. Se eu estou alguém desanimado, ó Pai, vem levantar e restaurar através da tua palavra. Pai, nós pedimos a Ti, revela a tua palavra no oculto e escondido ao coração da tua serva. Usa, Pai, os lábios dela de forma sobrenatural para abençoar as nossas vidas. Deus, essa é a oração que fazemos crendo em nome do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus, que alegria. É uma mistura de sentimentos estarmos aqui em cima. É uma alegria por estarmos no centro da vontade de Deus. E também é um temor, um tremor e muitas vezes um medo, né? Tanto é que eu até brinco muitas vezes quando nós estamos aqui com a responsabilidade, o nosso joelho bate palma, de tanto que nós estamos tremendo. A palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande. Já vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 13. Amém? Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Eu estava escutando ali um hino que as irmãs louvaram, Eis-me aqui, quando o profeta Isaías, lá no capítulo 6, falou: sou um homem de impuros lábios. E mesmo assim, com a sua infinita misericórdia, Deus mandou um anjo para mandar aquela brasa, para o purificar, para dar vestes novas. Lá em Malaquias, fala do fogo do ourives. O ourives é simbolizado por Deus. Quando nós passamos pelo fogo, muitas vezes a gente não entende que era para tirar as nossas impurezas. Porque Deus está controlando o fogo. Porque quando Deus está controlando o fogo, não é um fogo que mata, é um fogo que limpa, que purifica e nos torna mais parecidos com Ele. Para aí sim, nós começarmos a boa obra. Amém?
Gostaria de agradecer a irmã Juliane, que me convidou quando a pastora Paula veio aqui ministrar a palavra, eu vim trazer a Lara, ela me chamou. Meu marido está em casa, para quem não me conhece, eu tenho um casalzinho de gêmeos, que não para, tem 2 anos de idade, mas ele teve que ficar em casa hoje com as crianças devido ao tempo, né? Melhor não preservar as crianças e deixar as crianças em casa. Minha amiga Alice, minha filha preciosa, Lara também, que está sempre comigo, todas as ocasiões. Então, livro de 1 Reis, capítulo 13, vamos ler a parte A, do versículo 1, e depois vamos lá para o versículo 26. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Versículo 26. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Amém? Pode se assentar, como meu pastor fala, se assenta como vivo. Vivo glorifica. Amém? Glória a Deus. Para nós entendermos como que aconteceu, como que entrou na história, como que esse profeta entrou aqui no livro de 1 Reis, eu tenho que voltar um pouco. Tudo começou quando o rei Salomão acabou se entregando à idolatria. Permitiu que dentro da sua casa a idolatria ficasse comum. As suas esposas levaram outros deuses, ele levantou altares para assim adorar outros deuses. Só que daí, Deus, como é justo, é fiel, a sua palavra, não importa quantas promessas Salomão tinha recebido, Deus continua sendo fiel à palavra dele. E ele já tinha ordenado muitas vezes: não adoreis outros deuses, não vire as costas para mim. E mesmo assim Salomão foi induzido, ele mereceu e foi induzido por suas esposas, e assim começou a adorar outros deuses. Veio a palavra do Senhor a Salomão, que falou que iria tirar dele todas as tribos, só iam ficar 2, mas ele ainda, por amor a Davi, o pai dele, iria permanecer 2. Davi, esse que muitas vezes a gente lembra do erro dele, quantas vezes ele errou, ele é um homem falho, só que ele não voltava a errar. Essa era a diferença de Davi. Ele se entregava de uma forma tão profunda que quando ele se arrependia, era um arrependimento profundo. Por isso que Deus falou ainda para Salomão: eu não vou tirar tudo da tua descendência, você ainda não vai ver as tribos sendo divididas, o reino sendo dividido, mas vai acontecer por amor ao seu pai. Sendo assim, Deus usou o profeta Aías para falar com Jeroboão. Jeroboão era um servo de Salomão. Jeroboão, ele começou a se destacar pelo seu serviço. Ele era um homem que ficou designado para cuidar de uma área. Enquanto ele estava saindo, ele estava a caminho para o seu serviço, para alguma missão, na Bíblia não relata o que ele estava indo fazer. Ele encontrou o profeta. E neste momento, Jeroboão ficou sozinho no campo com o profeta. Os dois cara a cara, os dois face a face. Quando Jeroboão encontrou o profeta estava com uma capa nova. O profeta, num ato profético, sendo instruído por Deus, pegou a sua capa, rasgou em 12 pedaços e entregou 10 pedaços a Jeroboão e falou: por amor, eu te entregarei 10 tribos, você será rei, você terá essas 10 tribos para reinar. Aí ele recebeu, só que daí Deus já falando da promessa: eu vou cuidar de ti, mas você tem que ser obediente. Lá no começo, se você for fiel, eu te darei uma casa forte, a tua descendência não sairá. Não sairá da sua descendência o reino. Israel sempre continuará. A sua família, a sua dinastia sempre continuará reinando.
Só que Salomão, sabendo dessa promessa de Jeroboão, tentou matá-lo. Mesmo Deus tendo alertado Salomão, avisando que ia haver um castigo por ele estar em pecado, por ele estar em erro, Salomão não havia se arrependido. Porque Salomão, se tivesse se arrependido verdadeiramente, ele não tentaria agir pelas suas próprias mãos. Porque ele tentou manipular, ele tentou fazer um jeito da promessa, daquela promessa que Jeroboão tinha, da sentença de Deus, quebrar. Ele tentou de algum jeito: se eu matar Jeroboão, o reino não será tirado da minha família. Assim Jeroboão fugiu para o Egito. Quando ele soube da morte, passou um tempo, quando ele soube da morte de Salomão, ele voltou. Quando estava lá todo o povo reunido para a coroação de Roboão, ele chegou e eles pediram: ei, alivia o jugo. Roboão, não faça que nem seu pai, estava pesado, teu pai tinha perdido a visão de reino, teu pai estava prejudicando, teu pai estava olhando para as tribos ali, para as 2 tribos que ele comandava, que estavam mais perto dele, e as outras estavam sofrendo com altos impostos, com castigos muito severos. Só que Roboão, ele tomou o conselho com 2 grupos diferentes. O primeiro grupo que ele tomou o conselho foram os velhos sábios, que falaram para ele: ei, alivia o jugo, não vale a pena. Se você aliviar o jugo, se você falar, ouvir o que eles têm a dizer, você vai reinar sobre eles. Mas eles não ouviram. Ele ouviu os jovens que cresceram com ele, que falaram para ele: ei, avisa a eles que o teu mirinho, o teu dedo é mais grosso que o ombro do teu pai. Então, nisso daí, quando Roboão falou isso, ele afirmou que ele ia fazer o jugo bem mais pesado do que o pai dele fazia. Muitas vezes, pode ser até que porque ele, querendo provar que era melhor que o pai dele, querendo provar que ele era mais ruim, que ele tinha mais poder, que com ele ia ser diferente, que com ele ia ter mais, ele falou: meu pai os castigava com chicotes, eu castigarei com escorpiões. Escorpiões naquela época eram chicote com pontas. Então, se o castigo já era dolorido com chicotes, se fosse com aquelas pontas de ferro, ia machucar ainda mais. Ó, vocês querem? Então não, eu vou castigar vocês. Só que daí ele não se lembrou. Muitas vezes era só uma conversa passada, que havia passado muitos anos, que Deus já havia falado que ia dividir o reino. Passando o tempo, esse povo se indignou e falou: nós não temos parte na casa de Davi. E assim eles pegaram aquelas 10 tribos, coroaram a Jeroboão como seu rei. Só que daí já começa Deus trabalhando, prometendo. Primeira parte da promessa foi cumprida. Jeroboão assumiu as 10 tribos. As 10 tribos o coroaram, as 10 tribos o queriam como rei. Roboão mandou um servo dele para matar. Esse servo acabou apedrejado e Roboão fugiu. Primeiro livramento, que Deus falou que ele livraria. Deus falou que o guardaria. Deus falou. E Deus cumpriu com a palavra dele. Aí veio o segundo. No meio do caminho, enquanto Roboão tinha preparado todo um exército, toda uma tropa, ele chegou, veio a voz do Senhor e eles temeram, falaram: ei, não vai. Isso daí foi Deus falando, isso daí está dentro do centro da vontade de Deus. Mesmo você não gostando, mesmo você não achando certo, é a palavra de Deus que está se cumprindo. Então espera, e agora você vai para a sua casa e volta. E assim Jeroboão assumiu o trono, Deus protegeu ele. Só que ele pensou consigo mesmo: olha, se o povo continuar indo a Jerusalém para adorar, eles vão começar a se agradar de Roboão e vão começar a segui-lo. Eles vão querer o Roboão como rei. Só que Deus já tinha falado que ele seria o rei das 10 tribos. Ele já estava com a palavra lançada sobre a vida dele. Só que ele, por ganância, por querer controlar as coisas, por querer agir com a força do seu próprio braço, o que ele fez? Eu vou construir aqui, em Dan e Betel, altares.
para eles adorarem e não precisarem ir lá. A ideia inicial foi o quê? Eu vou construir aqui algo para eles não precisarem ir lá. Se transformou no quê? Em 2 bezerros para eles adorarem. Começou com uma ideia pequena, uma ideia muitas vezes até ingênua. E ele falou, não. Então esse pequeno ato se tornou num culto de adoração a outros deuses. E assim eles adoravam esses 2 bezerros. Provavelmente isso daí, Jeroboão trouxe lá do Egito. Ele ficou muitos anos longe da adoração ao Deus de Israel. E ele ficou ali, sendo induzido, olhando. Então é assim, então esse Deus serve para isso, então aquele Deus serve para isso, agora eu entendi. E assim ele fez os 2 bezerros. Só que chegou um dia que Deus levantou um homem de Deus. Esse homem não tem nome. Ele é declarado um homem de Deus. Nem profeta ele é, um homem de Deus. Grande constância e oração ele tinha para ser declarado na Bíblia desse jeito. Aleluia. Ele teve que vir de fora. Ele teve que vir lá de Judá para Betel. Porque todos estavam, Jeroboão tinha corrompido tanto o povo, que o povo também já não estava aquelas coisas com Salomão. Já não estava naquela adoração ao Deus de Israel, já não estava naquele... Porque o rei é um ou outro profeta, um ou outro as pessoas que continuam naquela adoração quando o líder não está na mesma visão. Como Salomão já tinha perdido a visão, também o povo já estava em decadência com Salomão. O povo estava seguindo, que estava vindo o rei, o que vem lá de cima se torna como espelho. Aí eles estavam... Jeroboão estava do lado do altar queimando incenso quando chegou este homem de Deus. Além de não satisfeito em apenas levantar altares, construir bezerros, ele queria uma posição que não pertencia a ele. Quem poderia queimar incenso naquela época, estar ali no altar, era somente os sacerdotes. Não era nem no lugar dele ali. Ele queria tentar imitar, queria tentar ali persuadir as pessoas por ganância, por querer manter o poder. E ele começou a ocupar um lugar, uma posição que não era dele, que não era determinada a ele. Deus o tinha colocado como líder, como rei. Mas ele queria mais. Não, ele ficou ali ao lado. Quando chegou o profeta, o homem de Deus, e clamou contra o altar. Altar, altar. Altar, altar. E o profeta falou que viria da descendência de Davi um rei chamado Josias. E como sinal, o altar se racharia, o altar se fenderia. E Deus deu esse sinal. Essa profecia que esse homem de Deus lançou aconteceu quase 350 anos depois. Então ele estava no centro da vontade de Deus. Sim, ele era sensível. Sim, ele era corajoso. Ele estava obedecendo, ele estava ali, naquele auge dele, falando o que Deus queria, da forma que Deus queria, sem temer o rei, com aquele objetivo, naquela missão e somente obedecer. Como sinal, na hora que o Jeroboão escutou isso, ele foi com a mão, parou, prendê-lo, gritou, prendam. Só que não deu nem tempo dele tocar. Não deu nem tempo dele tocar num homem de Deus, que a mão dele se secou. A mão dele, em algumas traduções da Bíblia, falam que foi o braço que se secou, para ele não conseguir mexer mais. E quando ele olhou, o altar se fendeu. Aí nós vemos a primeira proteção, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. O mal não tocou a ele. A mão queria o matar, a mão queria o atingir, a mão queria encostar nele para o prender, para ele parar de falar o que Deus estava ministrando, para ele parar de falar a verdade. Mas Deus falou, ei, com o meu você não mexe, fica aí. A mão dele se secou na hora. E o altar se fendeu. O altar se fendeu. E quando o altar se fendeu, meus irmãos, o altar fendido é muito difícil quando nós estamos com o nosso altar rachado. O altar rachado não tem espaço para o cordeiro
ser sacrificado. Não tem espaço para Deus, tem espaço para sujeira, para cinza. Altar rachado é sacrifício anulado. Altar rachado, não estou falando de púlpito, eu estou falando do nosso coração. Aqui nós estamos somente com homens e mulheres de Deus, homens e mulheres cristãos. Só que muitas vezes o nosso altar, muitas vezes a gente carrega rancores, nós carregamos raiva de pessoas. O nosso altar está rachado por não estarmos no centro da vontade de Deus. Aquela raiva, aquele rancor, aquela tristeza, aquela mágoa, tudo aquilo que nos afasta da presença. Toda aquela, muitas vezes a gente não é uma esposa como Deus quer, nós não somos uma mãe como Deus quer que nós sejamos. Altar rachado. Aquela fofoca, altar rachado. Com o altar rachado não tem espaço para sacrifício. Não tem como ter sacrifício porque teu altar está rachado. E quando o altar rachou, Jeroboão se assustou e falou: ei, clama ao seu Deus. Ele sabia, ele tão distante que ele estava, tão corrompido que ele estava, que ele não tinha mais conexão, porque o pecado nos afasta de Jesus. O pecado nos afasta do Pai. E ele falou ao homem de Deus: clama, ora por mim. O homem de Deus orou. Um tinha uma mão para matar, um estendeu a mão para matar, o outro estendeu a mão para interceder. Qual é a sua mão? Que mão você está usando? Você está usando a sua mão, o que você tem em mãos, o que você pode fazer para matar o seu irmão, ou você está usando o que você tem para dar vida, para curar? A nossa vida tem que ser para curar, para ajudar os outros irmãos. Uma palavra pode matar. Nós não podemos imaginar, mas uma palavra, um pequeno sarrinho, alguma coisa, nós não sabemos quando aquela pessoa está machucada. Existem determinados assuntos, questões, que para nós não tem problemas alguns, só que nós não sabemos como atinge aquela pessoa. E numa palavra, numa risada, numa falar, numa mesa que a gente se senta e fala dessa pessoa, nós podemos matar. O que você tem? O que você está fazendo com as tuas mãos? Você está esticando para quê? Para estender as mãos? Ou para falar, prendam? Só que o homem de Deus era diferente. Ele intercedeu por quem queria matá-lo. Ele intercedeu, ele orou ao Deus dele. Ele orou ao Deus dele por quem não queria nem ele vivo, quem queria prendê-lo, quem queria o mal, quem queria ele longe. E ele foi diferente, porque nós somos diferentes. Eu e você temos que ser diferentes onde nós pisarmos os pés. E ele orou por quem não tinha compromisso algum por Deus. Muitas vezes a gente quer, mas aquele ali não tem compromisso com Deus. Por que eu vou ficar orando com ele? Ele que venha pagar o preço, meu joelho está dobrado, minha família está sendo orada. Né? Muitas vezes a gente vem e escuta, meu marido fala tudo, nega, tem alguém aqui no serviço, e passa o nome da pessoa. Muitas vezes a gente olha no Facebook a pessoa está lá na balada, mas orando, não ora pelo casamento, ora pelo filho dele. Falei, amém, vamos orar que Deus vai mandar a cura. Porque pela nossa fé, nós vamos orando e Deus escuta o nosso clamor. Porque nós somos diferentes. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós temos uma vida no altar, quando nós temos uma vida com Deus, quando nós dobramos os joelhos, Deus escuta e Deus cura. E foi assim. Só que Jeroboão estava tão corrompido que ele viu, neste instante, ele viu 2 milagres. 3. O altar se rachou do nada, a mão dele se secou e a mão dele voltou ao normal. Em questões, acredito, de minutos. Ele viu 3 milagres. E o que ele fez? Queimou os bezerros? Jogou fora? Não. Ei, homem de Deus, você chega em minha casa, eu te recompensarei. Ele quis comprar o que o homem de Deus havia feito. Ele quis pagar de alguma forma. Só que isso não tem preço, é pela graça. Qualquer dom que nós temos é pela graça. E nós não podemos vender. E aquilo que o homem de Deus falou, não, eu não posso. A minha missão é só falar a verdade. Eu tenho que ir, tenho que voltar. Não tenho que falar com ninguém. Não posso comer, não posso beber.
Ele estava focado na missão dele. Ele sabia que no reino não existe recompensa, não existe amizade, não existe, olha, ele não fez porque Jeroboão era bonzinho, era amigo. Ele fez porque era um homem diferente. E se ele não tivesse, se Deus não quisesse mesmo curar Jeroboão, não quisesse muitas vezes que Jeroboão se quebrantasse, se arrependesse, ele não curaria. E este homem de Deus recusou-se a sentar à mesa de Jeroboão. Porque muitas vezes é fácil a gente recusar-se a sentar com pessoas que realmente se entregaram ao pecado, com pessoas que realmente não estão no centro da vontade de Deus, que a gente olha e fala, eita, eu vou ficar longe desse aqui, porque se eu ficar perto desse aqui, vão pensar que eu sou igual. Por quê? Porque as vestes mostram, as palavras mostram, o ambiente que a pessoa mora mostra que tipo de pessoa ela é. Só que daí ele continuou o caminho. Não, eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou continuar. Só que muitas vezes, quando Deus nos levanta, quando Deus está começando a nos usar, quando Deus está começando a nos honrar, a nos expor, vem muitas pessoas, vem muito curiosos, querendo ali saber como que aconteceu, o que está acontecendo. Aí apareceu na história o velho profeta, que morava lá. Ele não foi escolhido, porque provavelmente fazia parte daquela adoração. Chegou este homem, velho homem de Deus, os filhos dele tinham acabado de ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido naquele altar, o que aconteceu com o rei, e foram correndo falar com o pai. Quando ele soube, perguntaram por onde que ele foi, até que ele chegou ao homem de Deus. Só que o homem de Deus estava sentado, não estava caminhando, estava sentado. E o grego dele foi se assentar, como diz. E ele veio, e o homem de Deus falou, vamos à minha casa. Ele falou, não, eu não posso ir à sua casa. Na primeira vez ele recusou de novo, né? Não, eu não posso, eu estou firme no meu propósito. Só que o homem de Deus mentiu. Ele mentiu para ele, falou, ei, um anjo do Senhor falou comigo para você ir comigo. Sabe como ele conseguiu manipulá-lo? Quando ele abriu a boca para falar para esse profeta velho tudo que Deus havia ministrado para ele. Ele falou, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo e seguir por este caminho. Ele falou que era só para ele, que Deus tinha revelado só para ele. Ele abriu a boca para falar para quem não era para saber. Que tem coisas, meus irmãos, que Deus revela só para nós. Existem coisas que no nosso íntimo, que nem muitas vezes nem os nossos maridos vão acreditar, nossas esposas, os nossos filhos, e Deus mostra para nós, Deus revela para nós. E se nós formos imaturos, nós falamos para todo mundo na esquina, Deus vai fazer isso na minha vida, Deus vai fazer aquilo. E com isso, esta informação, tudo que ele queria, ele deu de mão beijada na mão do profeta velho. Tudo que Deus havia revelado para ele soube manipular. Ah, é? Não, mas o anjo do Senhor falou para você vir comigo. Com essa informação, o profeta velho usou o que ele mais queria. Porque quando o Satanás quer nos afastar da presença de Deus, muitas vezes a gente imagina que ele não lê minha mente, mas ele é o melhor leitor de comportamentos. Ele sabe exatamente o que vai nos atingir. Ele pode não saber o que está passando na sua mente, mas ele lê quando você começa a bater a porta, ele lê quando você está de bico, ele vê quando você está chorando, tudo ele vê. E ele começa a manipular e jogar setas na nossa mente. Não, é isso que atingiu ela, então eu vou investir nisso. O homem de Deus estava cansado, estava faminto, tanto é que ele estava cansado. Só que ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, que era ir, que era voltar. E infelizmente, ele foi manipulado, ele foi levado por este homem e ele se assentou na mesa. Meus irmãos, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de decisões.
Por isso que nós temos que estar atentos em qual lugar que a gente senta, com que pessoas que nós convivemos. Naquele momento ele se assentou na mesa de quem parecia que é, de quem falava que era, mas não era. Aquele momento que ele falou, um anjo do Senhor veio a mim e eu vim te falar. Só que um profeta verdadeiro só abre a boca quando Deus manda. Eliseu, quando a sunamita veio até ele, Eliseu o que fez? Quando Geazi falou, quando ela se jogou aos pés de Eliseu, a alma dela está amedrontada, ele não sabia, a mulher estava desesperada, mas Deus não me revelou. Ei, eu não posso falar nada porque não me foi revelado. Um profeta só abre a boca quando Deus manda. Este homem já foi classificado como um falso profeta. Lá em Deuteronômio 13, fala que qualquer um no meio de vós, que se levantar e falar que viu por sonhos, profecias para adorar outros deuses, é falso profeta. No meio de nós, se alguém se levantar e falar, ei, vai para a esquerda, mas Deus, a palavra de Deus fala, não é para a esquerda, é reto, siga o alvo. Não existe, é a minha opinião. Não, é Bíblia, é palavra, é a verdade. Lá na primeira epístola de João, ele fala, examinei os espíritos. Tem muitos falsos profetas que estão se levantando. Nem todos que falam, eu estou falando assim diz o Senhor, é o Senhor usando a boca deles. Nós lembramos em Atos 16, o que ela falou, o que a moça falou era verdade para Paulo e Silas. Eis um homem de Deus, mas quem estava conduzindo a fala dela não era o espírito de adivinhação, eram demônios. Por isso que nós devemos examinar. Toda profecia que vai contra a moral de Jesus Cristo é uma profecia falsa. Toda profecia que quer nos afastar do centro da vontade de Deus é uma profecia falsa. Tudo aquilo que vai contra a palavra é uma profecia falsa. Eu não posso chegar para você e falar, você está triste, então separa. Não, eu não posso. O nosso compromisso é com a palavra. A gente não pode falar porque nós somos amigos. Eu não posso falar o que você quer ouvir. O profeta velho sabia o que ele queria ouvir. Ele queria comida. O homem de Deus queria beber. O homem de Deus queria descansar. O homem de Deus queria comer. Só que o problema, quando ele aceitou este convite, tudo que ele havia andado, prosseguido, ele retrocedeu. Voltou para trás. É relatado que ele voltou para o caminho que ele estava vindo. Tudo que ele havia falado, tudo que ele havia feito foi perdido, porque ele voltou para onde ele não devia ter voltado. Tanto que o caminho que ele foi não era para ser o mesmo, era para ele voltar pelo outro caminho. Era só sempre seguindo, só que ele não obedeceu à voz de Deus. Ele foi persuadido, ele foi manipulado por alguém que se dizia ser um homem de Deus. Muitas vezes a gente vê alguém sendo usado, nós vemos dons maravilhosos, só que o dom não define caráter. Infelizmente é essa a realidade. Deus usou uma mula. O que é uma pessoa que está disponível ali? É difícil. Porque é lindo quando Deus usa a profecia. É lindo quando nós vemos a manifestação do Espírito Santo. É lindo quando nós vemos alguém que tem o dom da revelação das línguas, o dom da revelação, o dom da palavra de sabedoria. Só que dom não define caráter. E infelizmente muitos de nós estamos, da igreja está sendo levado por dons. Olha como é usado. Só que muitas vezes a irmãzinha que está de joelho ali, quietinha, aquela ali é uma mulher de Deus. Aquela ali que tem um lugar separadinho lá, a coroa dela está gigante. O que ela faz não precisa de status. O que ela faz ninguém precisa ver. E nisso ele foi. Só que daí sim, o profeta foi usado por Deus. Até que enfim, ele foi
verdadeiramente usado por Deus. Só que já era tarde demais para o homem de Deus. Era tarde demais para ele. Ele já havia sido manipulado. E naquela mesa que eles estavam em comunhão, que eles estavam todos juntos, que era uma mesa que o homem de Deus não deveria se assentar, foi revelado que haveria morte para ele, que ele não iria ser sepultado com seus pais, porque ele havia desobedecido. Ele havia dado ouvidos para quem não era para dar, infelizmente. E assim ele ainda terminou de comer, ele terminou de alimentar a sua carne, mesmo Deus tendo o repreendendo, ele ainda terminou de alimentar a carne dele, de fazer o que o coração, que a carne dele desejava, para aí sim tomar o seu caminho. Então eu vou voltar, só que já era tarde. Ele já havia sido revelado o pecado dele, mas ele continuou. Ele continuou no ambiente que Deus tinha falado. Muito provavelmente, ele não é relatado que ele fala: meu Deus, me perdoa, tenha misericórdia da minha vida, alcança, Pai, a sua misericórdia para mim. Não. Ele continuou sentado. Então tá bom, é isso? É isso que era para acontecer então? Não tem mais volta? Aleluia. Continuou matando a vontade da carne dele. Só que no caminho aconteceu, ele morreu. O leão o matou, mas não comeu. Ficou o jumento e o leão parado do lado dele. E quando foram avisar o velho profeta: ei, o homem de Deus, aquele que fez todas aquelas maravilhas, você lembra dele? Todo aquele que era usado, que quando ele falava Deus fazia, que ele profetizava acontecia, que ele estendia a mão, eram pessoas curadas. Morreu. Quão triste é quando nós vemos pessoas que têm um ministério lindo, que começa de uma forma maravilhosa, que começa ali, prega de lá, prega de cá, canta aqui, dança ali, começa a pastorear alguma igreja, é presbítero, é diácono, e está ali naquele sucesso, e vai buscando, e vai se enchendo de Deus, e vai sendo usado de uma forma tão grande. Você viu fulano? Morreu. Só que o culpado de manipulá-lo foi até o encontro do corpo e chorou, só que era tarde demais. Meus irmãos, não adianta a gente chorar depois por aquele irmão que saiu da igreja, que teve a sua morte espiritual. Não adianta depois nós chorarmos. Nós temos que cuidar enquanto está aqui do nosso lado. Nós temos que cuidar enquanto está aqui, abraçar. Ei, Deus te ama. Você viu aquela irmã tristinha? Aconteceu alguma coisa? Ei, Jesus ama você. Não se preocupe, eu não sei, eu não preciso saber o que está acontecendo na sua vida. Eu não preciso, mas eu sei que Deus cuida dos seus. Eu sei que Deus protege os seus. Nós temos que cuidar enquanto está conosco. Nós temos que cuidar enquanto está do nosso lado. Porque depois que nós matarmos, nós sermos o culpado de sua morte. Não adianta a gente ir lá e se lamentar pela morte dele, sendo que aquele sangue está em nossas mãos, se nós prestaremos conta de cada palavra que sair da nossa boca, de cada alma que a gente entristecer, nós prestaremos conta no dia do juízo final. E para finalizar, meus irmãos, o homem de Deus tinha uma missão. Não saia da sua missão. O caminho que ele voltava é o mesmo caminho que nós estamos percorrendo para a cidade santa. O caminho dele era a cidade santa. Nosso caminho tem que ir na cidade santa. O erro dele foi se assentar, que até chegar a oferta, assentado que é comodismo, sem orar, sem ler a palavra, está ali na mesma. Quando nós estamos na mesa, quando nós não estamos naquela comunhão, quando nós chegamos e paramos a nossa caminhada, nós nos assentamos, nós nos fadigamos. Muitas vezes a gente quer parar de ler, a gente quer parar de buscar, e nós paramos, nós travamos a nossa caminhada por erro nosso. O erro dele foi se assentar, foi ficar no comodismo. Então não se acomode na presença do Pai. Continue buscando, continue orando, continue jejuando, porque a proteção é certa para quem está no centro da vontade de Deus. Você começou profetizando
teu foco é falar: Jesus, eis-me aqui. É dolorido, mas eu estou aqui, eu consegui, eu cheguei. É desanimador quando aponta os dedos para nós. Nós temos vontade de largar tudo, mas continua a caminhada. Continua a caminhada, continua prosseguindo para o alvo. Continua prosseguindo para o alvo. A sua missão ainda não acabou. A sua missão só vai acabar quando você se encontrar com Cristo e quando você chegar na Nova Jerusalém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Deus abençoe a irmã Juliane. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus maravilhoso.